Investidores, vamos para mais uma análise do Bitcoin. Hoje temos o Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares, diferente da nossa última análise, né? Eu havia compartilhado com vocês que muito provavelmente a gente iria perder esse fundo. Eu sempre gosto de começar lembrando qual era a nossa ideia compartilhada anteriormente. A gente estava acreditando que a gente iria vir buscar a liquidez abaixo dos fundos. Porém, a gente teria que ficar de olho nessa primeira faixa para ver se a gente já dava gatilhos de compras. E eu sempre gosto de mencionar aqui possíveis faixas de compras, possíveis faixas de venda, mas a gente sabe que o mercado é dinâmico, a gente precisa entender o comportamento do mercado na região. E a gente chegou, até fez um stop loss antes, voltou aqui, porém, por isso que eu sempre aviso para vocês, né? Nos acompanhem nos canais abertos, Telegram, WhatsApp. Cheguei até compartilhar com vocês aqui que muito provavelmente a gente iria perder de fato os 60 mil dólares, já que o sentimento estava bem feio aqui pro Bitcoin. Então, os links dos canais abertos, Telegram e WhatsApp, primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, não esquece de participar. Feito o convite, vamos aqui atualizar o cenário do Bitcoin aqui agora, tá? A gente perdeu essa faixa dos 60 mil dólares, um baita de um suporte horizontal. Porém, eu vejo com bons olhos aqui o Bitcoin no momento, tá? A gente travou na segunda faixa, que a gente estava de olho aqui para o Bitcoin por volta dos 57 mil dólares. Passou dos 57 e a gente já vai ter que falar dos 53, 50 mil dólares, tá? Que é o próximo suporte após 57. Porém, eu vejo já o Bitcoin com bons olhos aqui, tá? Primeiro, a gente não caiu com um volume muito alto, é só tu comparar com os volumes que ocorreram aqui durante a consolidação, tá? Então, regra geral, em uma tendência majoritária de alta, a gente vê os volumes predominantes a favor da tendência e na correção baixos volumes. Os volumes não são baixos, tá? Porém, eles são bem inferiores aos volumes que a gente já viu aqui anteriormente. Então, existe uma chance disso aqui ser um falso rompimento para baixo ou uma correção curta aqui para a gente voltar a subir. Acredito que essas, inclusive, são as maiores probabilidades. Eu vou discutir um dos motivos pelo qual eu acredito a gente pode estar formando fundo aqui, tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento, tá? Então, bora lá. Bem, primeiramente, pela análise técnica, a gente está de fato no suporte interessante. A gente já havia analisado que essa é uma das faixas nível aqui de 57 que a gente mais teve a negociação durante essa pernada de alta. Um nível propício para a gente capturar a liquidez e voltar a subir. Algo muito parecido, se você observou bem na capa, com esse movimento que a gente teve aqui atrás, onde a gente perdeu todos os fundos, encontramos suporte e voltamos a subir. Na teoria não faz sentido perder o suporte e voltar a subir em V. Porém, o que acontece? As instituições, elas não conseguem entrar com todo o seu capital, já que estamos falando de milhões, bilhões, de uma vez só. Para as instituições entrarem, eles precisam de liquidez, precisam levar os ativos a perder topos ou fundos importantes, no caso aqui, fundos importantes, para que todas as pessoas que estejam compradas e trabalham com stop ou liquidação abaixo desses fundos sejam estopadas e liquidadas, fora as pessoas também que vendem aí no desespero, elas precisam dessa liquidez, né? Essa liquidez geralmente está abaixo dos fundos, para que elas com suas ordens a limite consigam acumular as vendas a mercado e todo mundo que está vendendo nessa região, tá? Então, todo mundo que estava comprado aqui em cima, que teve seus pontos de stop e liquidação aqui abaixo, são basicamente a liquidez que essas instituições precisam para estar acumulando abaixo do suporte e jogar o preço para o outro lado. Eu havia comentado com vocês que a gente poderia estar diante aqui de uma correção complexa, algo parecido com essa imagem que você está vendo aí agora. Eu continuo com essa visão, tá? Aqui atrás a gente teve, me parece aqui, uma correção complexa, flat expandida, onde a gente rompeu o topo, depois a gente vai lá, rompe o fundo, voltando no movimento de 5 ondas, destaque para essa última quinta onda aqui, parece uma onda aqui estendida bem clara, movimento de 5 ondas também. Eu vejo aqui algo parecido sendo formado no Bitcoin, dessa vez uma correção flat regular, onde a gente não chega a ultrapassar esse topinho aqui, mas a gente faz um movimento corretivo aqui, A, B, C, ou uma correção complexa W, X, Y. Não muda muito, mas eu tenho aqui uma possível, nesse movimento, aqui o possível movimento de onda 1, 2, 3, 4, 5, quem sabe nessa onda 5 também já dá para enxergar aqui um movimento de 5 ondas também, encontrando suporte nessa faixa que a gente havia mencionado. Se a gente de fato estiver no movimento corretivo com esta característica, a gente pode estar vendo aqui também através da expansão de Fibonacci
que a gente está num alvo propício para o fim desse movimento corretivo. Se a gente de fato está no movimento corretivo aqui, flat regular, um dos alvos mais comuns para essa pernada aqui é 100% e 1.236 dessa primeira pernada aqui corretiva, tá? Então a gente estava ali primeiro nos 60 mil dólares, chegamos a perder, e agora outro próximo nível, esse aqui confluindo com o suporte da faixa que mais teve negociação durante essa alta. Esse nível aí dos 57 mil dólares, por enquanto, estamos segurando. Tá? Então, de fato, estamos no suporte bem forte aí agora no momento. Se a gente perder esse nível, eu acredito que a gente pode se complicar. Tá? Eu quero chegar na análise de sentimento com vocês, já que ela está bem interessante. Mas um cenário mais pessimista aqui no curto prazo, no Bitcoin, eu estou de olho para caso ele repita um movimento que ele já apresentou aqui atrás, tá? Quando a gente perdeu o suporte. Eu lembro que naquele momento aqui atrás, quando o Bitcoin estava por volta dos 30 e pouco, deixa eu ver. Vamos lá, chegamos. O sentimento estava bem legal já aqui no Bitcoin, porém ele ainda veio perder fundo, capturou liquidez abaixo e voltou a subir. Eu não duvido da gente fazer algo parecido aqui no curto prazo, tá? A gente termina rompendo esse padrãozinho que a gente está desenhando para baixo. Deixa mais pessoas vendidas aqui no pior ponto possível e volta a subir, tá? Eu vou estar bem atento caso a gente perca esse nível aqui dessa LTA que a gente está formando, para ver se a gente identifica esse falso rompimento para baixo. Rompeu para baixo, devolveu, deixando pessoas presas no pior ponto possível, com sentimento bonito. Eu acredito que essa possa ser a característica de um possível fundo claro para o Bitcoin, tá? O que eu queria ver aqui no Bitcoin num prazo maior, que eu não vi. Grandes vendas nos fundos aqui num prazo maior. Porém, assim, teve grandes vendas, o delta foi grande. É porque talvez eu esteja comparando com esses daqui, que foram os maiores da história acontecendo aqui acima. Mas a gente já teve, né, grandes vendas aqui nos fundos. Basicamente, a gente está vendo outra grande venda, porém não tão grande quanto foram essas daqui atrás, que já foram as maiores da história. Eu queria ver mais venda aqui, mas acredito que essa aqui foi suficiente. Já temos um delta aí bem relevante para acreditar que a gente pode estar muito próximo de formar um fundo aqui para o Bitcoin. No curto prazo, a gente olha uma melhora dos indicadores da análise de sentimento, tá? Quando a gente estava ali próximo da faixa de 60 mil dólares, ficou muito claro que a gente iria perder devido ao LRA bearish que estava acontecendo, né? Observe esse cruzamento aqui de 60 mil dólares. A gente basicamente viu o mercado acreditando que a gente iria segurar nessa região. Regra geral, a maioria perde. Então, era muito provável que a gente continuasse caindo, né? O Open Interest, que a gente pode resumir em dinheiro, a gente observou Open Interest subindo, dinheiro entrando, para onde estava indo esse dinheiro. Se a gente olha aqui o Long Short Ratio, que é a razão entre longs e shorts, a gente observa que estava entrando bastante longs, contas entrando em longs, então a maior probabilidade, esse movimento aqui ocorrendo com o Open Interest, era que o preço continuasse caindo, já que a gente viu a liquidez sendo adicionada, e basicamente foi o que aconteceu, né? A gente veio buscar liquidez abaixo dos fundos. Porém, a gente já observa aqui, primeiramente, um CVD bullish, tá? Ele está basicamente já perdendo fundos aqui, enquanto o preço não. O preço formando fundos mais altos. E o Long Short Ratio vem caindo com um leve aumento do Open Interest, tá? Então, ponto positivo aqui para o sentimento. Outro fato que eu estou vendo aqui como bullish no sentimento é o Order Book, tá? No momento, a gente tá lotado de ordens abaixo. Faz muito tempo que eu não vejo tantas ordens abaixo do Bitcoin. E olha que as minhas configurações aqui no Trading Light da Binance Futures tá configurado com um número alto aqui do Bitcoin, tá? 465 para atingir o pico dessa cozinha amarela. Então tem bastante ordens abaixo. Eu concordo que também tem algumas ordens acima, mas bem poucas aqui nessa resistência aqui dos 59.500, né? Essa faixa basicamente, se a gente analisa aqui, ó, a gente observa que ela é uma das regiões que mais teve negociação aqui acima, próximo de 60 mil dólares, tá? Então, como suporte para o Bitcoin, eu vejo todos esses níveis aqui agora. Desde onde a gente está até, quem sabe, um falso rompimento aqui abaixo. Se a gente se distancia aqui dos 57, entra na casa dos 56 e fecha abaixo, eu acho que a gente pode se complicar e vir buscar esse nível dos 53, 50 mil dólares, apesar de todas aquelas ordens lá, tá? Não dá para confiar tanto nas ordens. Mas eu fico atento nessa faixa aqui pro Bitcoin. Eu ainda não abri longs no Bitcoin. Longs eu estarei fazendo agora, já que está meio complexo essa correçãozinha aqui, esse movimento na horizontal.
eu vou buscar long se a gente de fato apresentar aqui um falso rompimento, aquele padrãozinho que eu comentei para vocês. Eu acho que long tem altcoins mais claras para a gente estar abrindo long. Inclusive, falando de altcoins, é um dos motivos que eu acredito que a gente tem grandes chances de a gente estar formando um fundo. Vocês lembram quando a gente estava aqui em cima com o Bitcoin? Eu havia comentado com vocês que o mercado dá dicas e que a maioria das altcoins já estava mostrando para a gente estar formando fundo. Geralmente o mercado forma um fundo em conjunto. E de fato, o Bitcoin perdeu os fundos aí do mês anterior, de abril, mas as altcoins, a maioria, em especial as que a gente viu que tem formado fundo, não perderam os fundos, tá? Então, as altcoins, eu vejo sim que estão, se não formaram o fundo, estão muito próximo do fundo. Já estou em longs em altcoins. Porém, long no Bitcoin no momento, eu não me sinto confortável. Talvez um DCA, eu acho massa, tá? Spot, mas longs nos futuros, eu ainda trabalhar com o stop aqui abaixo, eu vejo essa possibilidade de a gente fazer esse falso rompimento para baixo no Bitcoin. E claro, a gente não pode descartar a possibilidade, a gente simplesmente, né, continuar caindo e buscar suporte mais abaixo. Então, gerencie o risco de vocês. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Beleza? Mencionado suporte, resistências. Bem, $60 mil arredondando, nível de nosso suporte anterior, agora nossa atual resistência, a resistência psicológica, e também se a gente analisa o volume negociado durante essa panela de baixo, a gente vê que a faixa que mais teve negociação, deixa eu carregar agora, a faixa que mais teve negociação aqui por volta de $60 mil, e olhando aqui também, tem algumas ordens aqui próximo a esses níveis, tá? Então, sentimento bullish, acredito que tem grandes chances desse movimento aqui ser um falso rompimento para baixo, para a gente voltar a subir, né? Uma correção, como já falei para vocês, parecida com essa aí que vocês estão vendo passando na tela nesse momento. Mas vamos lá, né? Tem umas resistências acima, $60 mil. Após isso, todo esse nível aqui entre os 60, vamos arredondar, 62 até os 65. Passou dos 65, fechou acima, para mim está caracterizado esse falso rompimento para baixo do Bitcoin, e a gente muito provavelmente vai buscar patamares bem mais altos no BTC, tá? Então, não vai ser fácil, temos grandes resistências acima, porém, no momento estou mais bullish aí no curto prazo no Bitcoin. Mas longs ainda não acho que é o momento no BTC. Beleza? Então, galera, acho que sobre o Bitcoin é isso. Antes de finalizar o vídeo, queria lembrar para vocês que hoje, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa segunda live aqui no canal, né? Diariamente eu consigo trazer a atualização de uma criptomoeda, mas aqui na live a gente consegue trazer a atualização de todas as moedas que vocês estão compartilhando aí no chat ao vivo, né? A gente analisa aí juntos, interagindo. Não todas, né? Que são muitas que vocês compartilham, mas a gente consegue dar uma passada aí em boa parte das moedas. Então não deixa de participar. 8 horas da noite a gente tem um encontro aqui marcado no YouTube ao vivo. Beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Mais uma vez, fica o lembrete para vocês participarem dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp. Link na descrição, primeiro comentário fixado. Por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.